Olá, pessoal! Tô muito constante nos vídeos, eu nem tô acreditando, bora manter assim, né? Bora lá pro vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre a tão temida Carta da Morte. Se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Stephanie Bergman, criadora da página A Madame de Ferro. Sou taróloga espiritualista e adoro falar sobre esses assuntos. Como diz o slogan, espiritualidade, tarô e uns tapas na cara de vez em quando. Bora lá falar dessa carta tão temida. Eu jogo tarô já faz um tempão. E a carta da morte ela já não é mais um estigma pra mim, uma carta assustadora há muito tempo. E aí, às vezes, eu esqueço que muitas pessoas têm medo dessa carta. E eu me toquei disso um outro dia, quando a Luna me mandou uma mensagem. E ela mandou assim, ai amiga, eu não gosto da carta da morte, ela me dá medo, não sei o que. Eu falei, égua, é verdade, as pessoas têm medo dessa carta. E eu me esqueço disso, esqueço desse detalhe. Então vamos desmistificar um pouquinho sobre a carta da morte. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a carta da Torre, que pra mim é uma carta muito mais assustadora e muito mais séria do que a carta da morte. Então, se você não viu ainda, corre lá pra ver. Mas hoje vamos falar sobre a carta da morte. Algumas pessoas, né, a hora que a gente joga e a gente fala, olha, saiu a morte, saiu não sei o que, a pessoa fala, meu Deus, saiu a morte, eu vou morrer? Não, a carta da morte não tem nada a ver que você vai morrer. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa carta. O tarô, ele responde aquilo que você pergunta. Então, se você não perguntou sobre a sua morte, ele não vai te responder isso. Às vezes, eu vejo em alguns grupos de Facebook, fóruns e coisas assim, a pessoa fez uma pergunta, aí ela fala, ai, mas o tarô não quis responder. Ai, mas o tarô respondeu outra coisa. Não, isso daí é coisa do tarólogo. O tarô, ele vai responder exatamente o que você perguntar. Não tem essa, ele respondeu outra coisa. Não, o tarólogo ele não entendeu a mensagem. A gente precisa ser muito específico nas perguntas para que a resposta seja específica também. Eu vou dar um exemplo. Um outro dia, uma cliente me procurou querendo saber se o parceiro dela estava traindo ela. E saiu nas cartas que ele não estava traindo ela. Beleza. Aí ela voltou e falou, você pode dar uma olhada de novo se ele me traiu? Porque eu tenho indícios muito fortes de que ele me traiu. Eu, como assim? Me conta. Daí ela me contou que, num certo dia, ele fez uma viagem, eles moram em outro país, ele fez uma viagem e ele pegou e mandou uma mensagem pra ela assim, nossa, eu tô sentindo muita culpa. E sumiu por 2 horas. E aí, por um acaso, ela encontrou umas mensagens no celular dele, marcando um encontro com uma garota de programa. E aí, ele sumiu por essas 2 horas e ela falou, não, isso é um indício muito forte de traição. E aí eu falei pra ela assim, o que é traição pra você? Porque hoje, traição pra mim, Stephanie, é a pessoa fazer algo escondido, que ela não pode me contar, independente se ela foi lá e manteve alguma relação sexual, se beijou e tudo mais, a pessoa esconder algo de mim, que ela sabe que eu não aprovaria. Então, conversas, flertes e coisas desse tipo, pra mim é traição, não precisa chegar a acontecer o ato, né? Pra algumas pessoas isso não é traição. Para algumas pessoas a traição é só o ato de ir lá e manter uma relação, dar beijo, sair e coisas do tipo. E na época que ela perguntou se ele havia traído ela. Ok. Nesse dia eu virei pra ela e falei assim, o que é traição pra você? Ele ter marcado o encontro, ele ter encontrado e tomado um café com essa garota é traição? Ela falou não. Eu falei, então vamos fazer a pergunta bem específica pro tarô. Aí eu perguntei, o encontro com a garota de programa aconteceu? As cartas falaram que sim, o encontro aconteceu. Aí eu perguntei, eles mantiveram relações sexuais? As cartas falaram que não. Então, dentro da pergunta dela, se ele tinha traído e do conceito dela do que é traição, ele não traiu. Provavelmente ele não conseguiu chegar lá, pode ter, né, na hora H não ter conseguido levantar, pode simplesmente ter desistido na hora e só conversou com a pessoa, né? Tem muitas pessoas que marcam um programa e vão lá só pra conversar. Se a gente seguir garotas de programa no TikTok, se a gente ver vídeos, elas vão falar, tem cara que chama só pra conversar, né? Então, ele não chegou a fazer nada.
porém o encontro aconteceu. Por isso a gente tem que ser muito específico. Não, o tarô não vai te responder uma coisa que você não perguntou. Se você não perguntou, ele não vai te responder. Então não tem essa, eu previ uma morte, mas eu tinha perguntado outra coisa, né? Pode ser que o tarólogo, ele tenha uma sensibilidade e ele captou uma outra mensagem, mas o tarô está respondendo aquilo que foi perguntado. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Voltando à carta da morte, então se eu pergunto assim, qual a previsão no geral para minha vida nos próximos meses? E sai a carta da morte, tá falando que a pessoa vai morrer? Não, não tá falando que a pessoa vai morrer. A carta da morte, ela é uma carta que fala de transformação, de mudanças. Então, todas as vezes que a gente passa por uma mudança na nossa vida, a gente está passando por um momento de transformação, a gente está passando por uma morte. A carta da morte, ela é a simbologia da transformação de algo na nossa vida. Então, por exemplo, acabou um relacionamento. A carta da morte, ela vai falar desse término, que a gente vai viver um luto. Então, toda vez que acaba uma fase na nossa vida, mesmo que a gente queira que essa fase acabe, a gente vai passar por um luto. Então, sair de um emprego, existe um período de luto, porque a sua vida vai mudar com a saída desse emprego, né? Aqueles hábitos que você tinha antigamente, aquela forma de pensar, aquela rotina, ela vai acabar para começar uma coisa nova. E a carta da morte trata justamente disso, quando algo termina para que outra coisa comece. E para quem acredita em reencarnação, a morte ela também não é o fim. Ela é o fim de uma fase, a fase na matéria, a fase física, para que uma fase espiritual comece. Então, para quem acredita em reencarnação, em vida pós-morte, a morte também não é o fim. Então, essa carta ela vai trazer toda essa simbologia com ela. Vamos dar uma olhadinha na carta. Esse aqui é o tarô, o Golden Tarot, que é o tarô que eu uso para jogar. Então, eu vou usar ele como referência. A maioria dos tarôs vai ter dentro dessa carta uma simbologia que vai trazer esses significados que eu tô falando aqui pra vocês. Então, bora lá entender essa cartinha aqui. Aqui, ó, nessa carta, a gente vê uma mulher que ela está de luto. A gente vê no semblante dela que ela tá triste. E aí a gente percebe que aqui na frente da carta a gente tem um plano, né, principalmente no chão, mais escuro, que simboliza o fim de um ciclo para outro nascer, que é como acontece todos os dias. Então, quando o sol se põe, o sol está morrendo para que um dia novo nasça. Então, todos os dias a gente tem a finalização do dia, que também pode falar da morte, né? Simbolizar a morte. Tanto que a gente tem aqui um sol. Esse sol aqui, essa posição que ele tá, a gente pode interpretar tanto como ele morrendo, né? Ele se pondo, como com ele nascendo, né? Ele tá numa posição aqui que dá pra gente interpretar os dois. Por quê? Porque essa carta fala de morte e renascimento. Então, ela tá aqui nesse plano aqui que é mais escuro. A gente pode ver que lá atrás, aqui, ó, nas árvores, tá mais claro. Ou seja, ela tá saindo de um ciclo, de uma finalização para ir para outro. Por quê? Ela está contemplando essa parte aqui. Pode ver, ela tá triste, mas ela tá contemplando o nascer, ela tá contemplando a luz, ela tá contemplando o renascimento. Essa carta, ela é sempre o limiar, né? É quando a gente tá no meio entre algo que está morrendo, que está finalizando, e algo que vai começar. Essa carta vem falando disso, a gente tá bem no meio. Dependendo da pessoa, de como ela entende a vida, isso pode ser muito difícil. Para outras pessoas, isso pode ser muito bom. Mas a morte é essa passagem de um estado, a finalização de uma coisa, para que outra comece. A gente também pode observar que nessa carta, ela segura duas flores. Então, essa mão aqui de baixo tá segurando uma rosa que já tá aberta, que ela já abriu totalmente. E depois que uma rosa, né, vocês já devem ter tido um botão de rosa em casa. Depois que a rosa abre por inteira, o que vai acontecer? Ela vai começar o processo de morrer. Ela vai começar o processo de murchar, depois de secar, de morrer. E aí ela vai soltar sementes para que possa nascer uma flor nova. Que é exatamente o que simboliza essa flor aqui na mãozinha de baixo, que é algo que já está morrendo, para que outra nasça. E a gente vê nessa mãozinha aqui de cima, tem um botão de rosa, um botão de flor.
O botão é aquilo que tá nascendo, que vai se abrir. Então, tá simbolizando essas duas flores aqui na mão dela, simbolizam algo que tá terminando para que outro possa nascer. Tanto que em volta da flor a gente tem uma luz, né? É mais claro, porque tá simbolizando uma nova fase, algo novo que vai nascer. E que pra isso aqui nascer, esse aqui tem que morrer. Então, essa daqui não é uma simbologia à toa. Essa posição aqui das mãos em semicírculo, né? A gente pode até interpretar, se a gente desenhar aqui, uma lemniscata, um símbolo do infinito. Porque o processo da vida, o processo da natureza, ele todo é assim. A gente nasce, cresce, chega no ápice, começa a deteriorar e morrer. E aí a gente vai deixar, sei lá, os filhos, os netos, que vai ser a continuação da família. A mesma coisa acontece com uma árvore. Então a árvore nasce, ela cresce, ela floresce, ela dá frutos, esse fruto cai, aí esse fruto seca, tem uma semente dentro para nascer uma coisa nova. É a mesma coisa. Essa carta, então, ela vai falar sempre de renascimento, de uma coisa que termina para que outra possa começar. Então, se você me pergunta assim, esse relacionamento tem futuro? E sai uma combinação de cartas, às vezes negativas, e a carta da morte por último? Não, esse relacionamento ele vai acabar. Ela vai falar de corte, de finalização, para que outro ciclo comece. Dependendo da pergunta, pode ser o fim de uma fase numa relação, pode ser o fim da relação em si, mas é uma carta que fala que algo termina para que outra coisa possa começar. Vamos beber uma água? Já bebeu sua água hoje? Eu adoro beber água, gente, vocês não estão entendendo. Então não precisa ter medo da carta da morte. Ela é uma carta de renascimento, principalmente se é um ciclo que você já quer encerrar, se é um ciclo que você já quer que acabe. Ela vai trazer as boas novas do ciclo se encerrando para que outro comece. Agora, se não é algo que você quer que acabe, realmente pode ser uma carta que soe negativo, mas te garanto, toda mudança na vida, por mais que doa, por mais que seja difícil no momento que a gente está passando, ela sempre é positiva. Sabe por quê? Pensa comigo um pouquinho. Escolhe aí, vamos falar de uma área da vida, vamos falar de dinheiro, mas isso se aplica a todas as áreas. Eu só vou pegar um exemplo para poder clarear para vocês. Vamos falar de dinheiro. Imagina a sua situação financeira agora. Exatamente como ela tá agora. Aquilo que você recebe, aquilo que você gasta, o padrão de vida que você tem. Ok. Imaginou tudo isso? Você gostaria que essa situação atual financeira que você tem hoje, ela fosse a mesma, igualzinha, até o dia da sua morte? Sei lá, daqui 50, 60, 70 anos? Pensar nisso me dá desespero. Porque, imagina, o preço das coisas só sobe. E aí eu tô ganhando o mesmo valor, o mesmo salário por 50, 60, 70 anos. Pra mim é desesperador pensar nisso. E pra você? Te conforta ou te assombra pensar nisso? Às vezes a gente tem medo da mudança, a gente não quer que uma coisa mude, a gente fica lutando pra não mudar e a gente não consegue parar e pensar que a mudança, ela é essencial na nossa vida. Porque talvez essa situação que a gente não quer que mude hoje, ela seja insuportável se ela permanecer a mesma por 50, 60 ou 70 anos. Então, para algo novo vir, para algo melhorar, eu preciso que o velho saia. A mudança, ela é fundamental e a gente precisa começar a trabalhar o nosso mental para normalizar a mudança e, na verdade, desejar que a mudança aconteça. Porque imagina essa vida que você tem hoje pelos próximos 50, 60, 70 anos. Ai, não, eu acho que eu ia enjoar. Eu sei que mudança é difícil, pra mim também em muitos aspectos é difícil, mas a gente precisa começar a trabalhar esse pensamento da mudança e desmistificar essa carta aqui também, né, tadinha? Faz mal pra ninguém, às vezes só traz boas novas. E aí, me conta, você tinha medo ou ainda tem medo da carta da morte? Escreve pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E aí, vocês sabem, gente, vocês sabem como funciona, todo mundo fala isso. Bora curtir esse vídeo, fazer um comentário nesse vídeo, mandar esse vídeo pra alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, vamos fortalecer esse canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.